Você já fez aquela famosa pergunta: qual é a vontade de Deus para minha vida? A verdade é que muitas pessoas, elas acreditam que a vontade de Deus é como um mapa secreto, cheio de pistas e enigmas que precisam de ser decifrados, mas será que nós temos apenas uma única escolha perante uma decisão? Será que a Bíblia encara a vontade de Deus dessa maneira? Ou será que complicamos a coisa? Fica um pouquinho nesse vídeo e você vai perceber que não é tão complicado assim. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Ecoando, um canal criado com o objetivo de nós fazermos ecoar a mensagem do Evangelho lá fora, nas redes sociais, nas plataformas digitais e também que sejamos uma comunidade de pessoas que interagem entre si e possa ser edificada através da vida uns dos outros, através de mim, que passo a mensagem, mas também eu acredito que vocês podem me abençoar também através dos comentários. Então, por favor, interajam, deixem o vosso like, deixem os comentários e inscrevam-se, deixando sempre a notificação ativada para que não percam nenhuma novidade. Bom, como vocês viram, o tema de hoje é qual é a vontade de Deus para a minha vida. Acredito que esse é um tema muito relevante que precisamos ter em consideração nas nossas orações, no nosso dia a dia, nas nossas reflexões. E acho que é importante começarmos do início. A vontade de Deus, ela é e está revelada na palavra de Deus. Vamos ver aqui alguns exemplos. 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Marcos 12:30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Miqueias 6:8. Ele te declarou ao homem o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Ou seja, antes de qualquer decisão específica, com quem vou me casar, onde devo trabalhar, onde devo morar e etc., esses versículos mostram-nos, Deus mostra-nos que a sua vontade está pautada na sua palavra. Santidade, amor, misericórdia, sermos fiéis à sua palavra no nosso dia a dia. Essa é a vontade clara de Deus para a nossa vida. E eu acho que é muito importante, de acordo com o que foi falado, nós pontuarmos que existe um perigo. O perigo de nós invertermos as prioridades. Em que sentido que eu digo isso? No sentido em que nós, ou muitos de nós, queremos ouvir a voz de Deus em detalhes, no específico, né, como nós vimos, mas ignoramos o que já foi revelado na sua palavra. Ou seja, nós buscamos por sinais para sermos obedientes no futuro, mas não obedecemos no presente. Por exemplo, eu estou num trabalho e quero sair desse trabalho e busco sinais da parte de Deus, peço a Deus para que Ele me coloque num lugar melhor, numa empresa melhor talvez, ou numa missão mais, digamos, com propósito. Porém, eu não me entrego no presente, eu não obedeço no presente. Eu quero um sinal de Deus para mudar de emprego, mas no emprego atual eu não sou, talvez, pontual, não sou responsável com as coisas que eu tenho para fazer. Isso é uma demonstração clara de que eu não estou a ser obediente hoje, onde Deus está a me abençoar hoje. A verdade é que Deus não costuma revelar o extraordinário a quem negligencia o ordinário. Ok, mas podem se perguntar, tá, mas Deus não se preocupa tanto assim com as minhas decisões pessoais, particulares, com os detalhes da minha vida, né, as questões mais subjetivas? Sim, Deus ele se importa muito com as nossas vidas particulares, e aí que está a atenção, né? Nós vamos ver que Deus, ele, ao longo de toda a narrativa bíblica, desde o Antigo ao Novo Testamento, ele guia, né, os seus filhos a decisões específicas. Por exemplo, Atos 16, do 6 ao 10, Deus ele vai guiar. Nós vemos que o Espírito Santo
impede Paulo e seus companheiros de anunciarem a palavra de Deus na Ásia, depois que eles tentaram ir para a Bitínia, tá? E Paulo, ele teve uma visão de um homem que precisava de ajuda ali na Macedônia e, portanto, Deus redirecionou Paulo e seus companheiros a um novo local. Ou seja, Deus ele pode e ele guia, de fato, seus filhos nas decisões pessoais, particulares. Mas perceba, Paulo, ele já estava exercendo o seu chamado, já estava exercendo aquilo que Deus tinha colocado como missão para a sua vida. Então ele já estava sendo obediente, certo? E aí, a partir daí, ele foi redirecionado para uma nova, digamos, um novo caminho, não é? Ele já estava em movimento. Ele não estava naquela de, ai, Senhor, eu quero sinais, não vou fazer nada, não sei o quê, sigo minha vida, mas também não busco tanto assim, não vou ser tão fiel. Não, Paulo ele estava caminhando, estava exercendo o seu chamado. Só que ele ia para um local, não foi da vontade de Deus que assim fosse, e portanto eles foram redirecionados à Macedônia. Agora, como discernir a vontade de Deus na prática? Como viver essa realidade? E eu coloquei 4 tópicos aqui que nos vão ajudar um pouquinho. Em primeiro lugar, a palavra como lâmpada. Salmo 119, 105 é um versículo muito conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, em primeiro lugar, entendermos isso, que a palavra de Deus, ela já é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Já é o nosso guia, digamos assim, diário, né? Em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Sua vontade está na sua palavra. Segundo lugar, oração e entrega. Então, Filipenses 4, 6, 7, nós vemos que nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma, né? Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentemos os nossos pedidos a Deus, certo? E isso nos vai trazer uma paz que excede todo o nosso entendimento, tanto para nossa mente como para o nosso coração. Então, acho que é muito importante nós entendermos que Deus ele quer mais do que robôs, ele quer filhos que sejam realmente íntimos com Ele, né? Que nós busquemos essa intimidade através da oração, por exemplo. Em terceiro lugar, eu acho que uma forma muito interessante de discernirmos a vontade de Deus para nossa vida é buscarmos isso nos conselhos. Quem são aquelas pessoas que nós podemos contar, né? Aquelas pessoas que nós podemos apresentar os nossos problemas e Ele estará em oração por nós, poderá nos acompanhar nessa jornada de descoberta. Então, por exemplo, Provérbios 11, 14, na multidão de conselheiros há segurança. Em outras versões diz há sabedoria. Então, busque alguém que você possa ver como conselheiro, né? E possa caminhar com você na sua jornada. Em quarto lugar, a paz de Cristo. Eu sinto aquela paz que não provém apenas das circunstâncias, aquela paz que eu entendo que vem de Cristo Jesus. Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, Deus, ele não costuma revelar cada passo de antemão, né? Mas promete guiar os que já estão andando em fidelidade. Vemos isso na sua palavra. E nós vemos vários exemplos bíblicos de equilíbrio, desse equilíbrio, né? Da vontade de Deus ser a sua palavra revelada, mas também a obediência diária. Nós vemos no caso de Abraão que foi chamado a sair da sua terra, sem saber para onde ia, mas simplesmente obedeceu, disse, eis-me aqui, e foi. E Deus ele foi aos poucos revelando aquilo que era necessário para a sua vida. Vemos o caso de Paulo, o precursor do cristianismo, né? Dos judeus aos gentios, ele ia pregando de cidade em cidade, Deus ia lhe mostrando o caminho, a direção por onde ele devia seguir. E o livro de Atos é muito bom para nós entendermos isso também. Recomendo cada um a ler o livro de Atos com essa atenção ao caso de Paulo e suas viagens missionárias, por exemplo. E temos o caso de Jesus, né? Não podíamos sair dessa sem falar do nosso próprio Salvador. Jesus Cristo que tinha a missão da cruz, né?
Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, mas também foi obediente nas coisinhas pequenas da vida, no ordinário. Lucas 2, 51, 52, nós vemos ali aquele cenário em que Lucas ele revela-nos que Jesus ele foi obediente aos seus pais, certo? Ele foi obediente, ele era obediente aos seus pais, crescia em sabedoria, né? E, portanto, Jesus também não escapa dessa, entre aspas. Jesus, ele era obediente, era fiel, enquanto esteve aqui na Terra, né? Jesus vive ainda hoje, amém? Mas enquanto esteve aqui na Terra, como homem, tal como nós, ele, para além dessa missão de chegar até a cruz para nos salvar e depois ressuscitar, depois de 3 dias, ele também era obediente no ordinário. Dito tudo isso, qual é a vontade de Deus para mim? Nós vimos que a vontade de Deus não é nenhum tipo de enigma a ser decifrado, mas sim um caminho de fidelidade. Ou seja, se você exerce a graça, se você busca a sabedoria do alto, se você anda em humildade, em mansidão, tal como Jesus, se você busca ser imitador de Jesus em tudo, né? Se você, herdando esse amor sacrificial, o pratica, se você é fiel à palavra de Deus, você já está no centro da vontade dele. Busque isso. E se for preciso algum redirecionamento, Deus ele vai agir, com certeza. Ele está no controle de todas as coisas, né? Então, seja responsável com aquilo que Deus nos deixou, né? Como tarefas, como missão aqui nessa terra. E o resto ele fará. Para finalizar, não espere que Deus fale o extraordinário se você não está disposto a obedecê-lo no ordinário. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Espero que essa palavra ela surta efeitos positivos na sua vida e que tenha sido edificante. Foi para mim também. Então convido você a escrever alguma coisa aqui nos comentários, algo que tenha chamado a sua atenção. Você já refletiu sobre isso, por exemplo, sobre a vontade de Deus para sua vida? Eu já, muitas vezes. E convido você também a entrar aqui na descrição, ler um pouquinho, algumas informações sobre mim. Por exemplo, tem lá o meu contato no Instagram, se você quiser chegar até mim e falar algo mais pessoal, também esteja à vontade. Estamos nessa juntos pelo reino.